Sejam bem-vindos. Lugares incríveis do mundo. Dentro de um hexágono de costas e fronteiras. Existe de tudo. Paisagens inspiradoras, desde os imponentes penhascos atlânticos até as bonitas vilas provençais, desde as praias mediterrâneas até as cúpulas dos Alpes. A grande diversidade da França é difícil de igualar, existindo diversas razões pelas quais as pessoas amam este país. Sua história está presente em cada canto. Desde os suntuosos castelos, igrejas, imponentes catedrais e os pitorescos vilarejos medievais até os museus de fama mundial, a França oferece de tudo. Vamos explorar juntos e descobrir os dados mais interessantes e extraordinários da França. O território da França, situado na Europa ou França metropolitana, está localizado no oeste da Europa, fazendo fronteira ao sul com o Mar Mediterrâneo e Mônaco, ao sudoeste com a Espanha, Andorra e o Mar Cantábrico, ao oeste com o Oceano Atlântico, ao norte com o Canal da Mancha, Reino Unido, o Mar do Norte e a Bélgica, e a leste com Luxemburgo, Alemanha, Suíça e Itália. Inclui várias ilhas costeiras no Oceano Atlântico, no Canal da Mancha e no Mediterrâneo, além da ilha da Córcega. 2/3 do território francês são constituídos por terras baixas e férteis vales enriquecidos por seus rios. No sul, encontramos o que é considerado o eixo do relevo do território, chamado Maciço Central, uma cadeia montanhosa de origem vulcânica com uma altitude média de 1000 metros acima do nível do mar. Ao sul e a leste desse maciço estão os Alpes franceses e o pico mais alto da União Europeia, o Mont Blanc. O maciço central também serve como uma divisão das bacias hidrográficas no território. Ao ocidente, estão as bacias que desaguam no Atlântico, e ao leste, as que desaguam no Mediterrâneo. O território francês conta com importantes bacias hidrográficas, como a do rio Loire, seu rio mais longo, a do rio Sena, que deságua no Canal da Mancha, e a do rio Ródano, que nasce na Suíça e deságua no Mediterrâneo, entre muitas outras. França é o país mais visitado do mundo. Com a surpreendente marca de 89,3 milhões de turistas que visitam o país todos os anos, ela se torna o destino mais procurado do mundo. Mas por quê? A França está repleta de cultura, onde as glórias romanas competem com os encantos renascentistas e uma impressionante coleção de patrimônios e monumentos. Sua história está presente em cada esquina, desde pequenas galerias especializadas até o incomparável Museu do Louvre, o museu mais visitado do mundo. Os mercados da França ganham vida todos os dias. Sua culinária é deliciosa, e eventos culturais, como o Tour de France, a corrida de ciclismo mais prestigiada do mundo, as festas taurinas ou o Dia da Bastilha, são experiências imperdíveis. Não é de se surpreender que, como um todo, a França atraia tantos visitantes, já que sempre há algo para descobrir ou desfrutar. A Grande Paris é a capital da França desde o ano 508 de nossa era e é o coração do país. Paris é uma cidade cosmopolita e concentra mais de 25% do PIB do país. Paris é conhecida como a Cidade da Luz. Muitos atribuem isso à sua rápida adoção de iluminações urbanas, enquanto outros apontam sua grande influência na história como um centro de desenvolvimento das artes e da ciência. Paris também é famosa por ser pioneira no desenvolvimento urbano das cidades modernas. Foi pioneira na introdução de grandes avenidas arborizadas, sistemas de drenagem pública, iluminação urbana moderna e na criação do primeiro sistema de transporte público da história. Paris destaca-se por seus lugares históricos, arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos. Só para mencionar alguns dos lugares imperdíveis de Paris, destacamos a famosa Île de la Cité, uma ilha fluvial no rio Sena, o coração histórico da cidade e o local onde se encontra a famosa Catedral de Notre-Dame, a Torre Eiffel, ícone representativo de Paris e de toda a França. Os Campos Elíseos, avenida considerada por muitos como a mais bela do mundo, o Arco do Triunfo, a Ópera Garnier, o Museu do Louvre, o mais visitado do mundo, e o Museu d'Orsay. Por fim, a Igreja do Sagrado Coração, localizada na colina de Montmartre, entre muitos outros lugares. Como se formou a França? No século 8 a.C., os gregos estabeleceram várias colônias no sul do atual território francês, entre elas a cidade de Marsella.
No século V a.C., o território francês foi invadido pelos gauleses, tribos celtas que habitavam o vale do rio Reno. Essas invasões chegaram até as costas do Mediterrâneo. No ano 50 a.C., Júlio César conquistou o território francês conhecido como Gália e o anexou ao Império Romano. No século VI da nossa era, os francos, uma tribo germânica, estabeleceram seu reino no norte da França, com sede em Paris. No século VII, Carlos Magno, rei dos francos, expandiu seu reino até se tornar um império, o Sacro Império Romano Germânico, cujos territórios abrangiam grande parte da Europa Ocidental e Central. De 1337 a 1453, desenvolveu-se a guerra conhecida como a Guerra dos 100 Anos, na qual a França recuperou vários territórios dos ingleses. No final do século XV, as fronteiras do território já eram muito semelhantes às atuais. Os franceses chamam carinhosamente seu próprio país de o Hexágono, em referência à forma com 6 lados que possui seu território. O idioma oficial da França é o francês, falado por cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria das quais não vive na França, pois o francês é o idioma oficial em outros 29 países do mundo, entre eles Canadá, Bélgica, Camarões e Haiti, entre outros. Por curiosidade, o francês foi o idioma oficial na Inglaterra de 1066 a 1362. A França é um país multicultural. Como dado curioso, em 1800, apenas 1 de cada 4 franceses falava francês perfeitamente. Atualmente, a situação é totalmente diferente, embora ainda sejam faladas cerca de 75 línguas regionais no país. Entre elas, podemos citar como exemplo o bretão, uma língua celta falada por 250 mil pessoas. A região chamada Ilha de França está localizada no noroeste do país e é conhecida como o coração da França. A Ilha de França é uma região com belos paisagens, terras férteis e um rio navegável, o rio Sena, e seus principais afluentes que convergem nesta região. O fato de esses rios rodearem e delimitarem esta região levou a que fosse chamada de Ilha de França. Embora essa região se desenvolva ao redor da capital francesa, ela também é famosa por suas belas florestas, entre as quais se destaca a floresta de Fontainebleau, um dos destinos favoritos dos parisienses e de mais de 13 milhões de visitantes por ano, e, claro, o majestoso Palácio de Versalhes. O Vale do Loire. Se continuarmos nossa viagem rumo ao sul, chegaremos à região dos países do Loire, que recebe seu nome do rio Loire. Essa região foi a favorita da realeza durante o Renascimento, o que explica a grande quantidade de impressionantes castelos espalhados pelo exuberante e verde Vale do Loire. Durante a Guerra dos 100 Anos, os ingleses invadiram o Loire, iniciando um longo período de batalhas no vale. Em meio à luta, Joana d'Arc reuniu os franceses em Orléans para libertar a cidade e expulsar os ingleses da região, uma vitória que reacenderia o espírito francês. Mas a França também possui obras icônicas na atualidade, algumas delas consideradas maravilhas do mundo moderno, como o Túnel do Canal da Mancha, um dos maiores projetos de engenharia já realizados pelo homem. Ele possui 50,53 km de extensão, dos quais 37,9 km estão sob a água. No entanto, como existem 3 túneis que conectam a Grã-Bretanha à França, com muitos túneis menores que interligam os 3 principais, o comprimento total chega a cerca de 95 km. E o que dizer do Viaduto de Millau? É a ponte mais alta do mundo e é considerada uma das maravilhas arquitetônicas e de engenharia modernas. O viaduto continua sendo a ponte oficial mais alta do mundo, com 343 metros de altura, atravessando o vale ao longo de 2.460 metros. Para sua construção, foram utilizados 127 mil metros cúbicos de concreto, 19 mil toneladas de aço para reforçar o concreto e outras 5 mil toneladas de aço protendido para os 154 cabos de sustentação. A Normandia é um lugar com identidade própria. A costa é responsável por grande parte de seu charme, com falésias desafiadoras e belos portos de pesca. O interior é frequentemente encantador, com vilarejos de casas de madeira. As paisagens impressionantes e as cidades costeiras da Normandia continuam a atrair visitantes, assim como o magnífico mosteiro do Mont Saint-Michel. No século IX, a região foi invadida e colonizada pelos vikings.
Os nórdicos, que deram nome à região, transformaram a Normandia em um ducado independente e, do século X ao início do século XIII, construíram grandes propriedades monásticas. Eles percorreram a Europa para governar o sul da Itália, enquanto Guilherme, duque da Normandia, conquistava a coroa da Inglaterra. As praias da Normandia são as mais famosas, pois foi nelas que ocorreu o famoso desembarque da Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. Utah, Omaha, Juno, Gold, Sword, nomes-chave que, no entanto, ainda são usados até hoje para se referir a elas. Foi a maior invasão anfíbia da história militar. Hoje em dia, existem nesta região museus, cemitérios e monumentos, assim como um memorial para homenagear as mais de 100 mil vidas perdidas nesta operação. A Alta França compreende as antigas regiões de Norte-Passo de Calais e Picardia, regiões histórica e culturalmente influenciadas pela cultura flamenga devido ao seu histórico intercâmbio com a Bélgica, o que se reflete não apenas em sua arquitetura de casas de tijolos vermelhos no estilo flamengo, mas também em sua alimentação. Como exemplo, seu famoso creme de chantilly, ingrediente inseparável de muitos bolos e famosa em todo o mundo. Mas a região também é famosa pelo seu intercâmbio histórico com a Inglaterra. Basta ver suas costas escarpadas, idênticas às de Dover, na Inglaterra, de onde partem 3 balsas diárias para o Porto de Calais, o porto de passageiros mais importante da França. Bretanha. Nos séculos V e VI, tribos celtas provenientes da Grã-Bretanha, que buscavam refúgio dos invasores anglo-saxões, se instalaram na região e deram seu nome à Bretanha. Este é o canto rochoso e celta da França. Um dedo grosso que se adentra no Atlântico e, em sua ponta, encontra-se Finisterre. Assolada pelo mar, as grandes marés limpam os dramáticos penhascos de sua costa íngreme. Com numerosas enseadas e ilhas, é ideal para a navegação. Como outros cantos da França, a Bretanha dá a impressão de ser outro país. Entre a Alta França e o Grande Leste, encontra-se a região de Champagne, famosa entre várias coisas por sua linda capital, a cidade de Reims. E não por acaso, Reims foi a maior cidade romana no norte da Europa e, durante toda a Idade Média, foi um dos centros comerciais mais importantes do continente europeu. Por isso, todos os reis da França foram coroados na Catedral de Reims, desde que Clovis foi batizado e coroado como rei dos francos no ano 496, até a chegada de Carlos X em 1825, que nunca reinou. Mas a região de Champagne também é famosa por outra razão. Os romanos iniciaram a produção de vinho branco no século V d.C., do qual surgiu sua variedade mais famosa, o Champagne. Os 126 quilômetros entre Reims e Versos são conhecidos como a Rota do Champagne. Toda essa rota está repleta de vinhedos e é aqui que se produz 80% de todo o champanhe do mundo. Declarada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2015, não são apenas suas mais de 35 mil hectares de vinhedos que se destacam, mas também suas mais de 300 vinícolas e os quilômetros de túneis onde seu famoso produto é conservado. A comida francesa é muito rica em variedade devido à riqueza multicultural da França. Poderíamos nomear muitos pratos franceses, mas nos limitaremos a mencionar alguns. A França também é chamada de o país dos 1000 queijos, com mais de 400 variedades diferentes registradas, os crepes originários da Bretanha, a quiche ou torta francesa originária da Lorena, a baguette, originária da França e cujo nome vem da palavra francesa para pau ou barra, o pâté de foie, prato feito à base de carne de vaca ou pato com vegetais, o ratatouille, famoso prato provençal que mistura vegetais com ervas da Provença francesa, e os famosos macarrões. Uma das sobremesas mais famosas da França. Invenções famosas da França. Resulta que devemos agradecer aos franceses por muitos dos úteis inventos que hoje conhecemos e amamos. Por exemplo, o inventor francês Nicolas Appert teve a ideia de utilizar potes de vidro selados colocados em água fervente para conservar os alimentos em 1809. Mais tarde, Pierre Durand inventou a lata. Em 1853, Charles Frederic Gerardt criou a primeira aspirina, hoje talvez o medicamento mais popular do mundo.
Por sua vez, o genial médico René Laennec inventou o estetoscópio em um hospital de Paris em 1816, e Alexandre Frédéric Bourgeois de France patentou o primeiro secador de cabelo do mundo em 1888. O majestoso balão aerostático também foi idealizado pelos irmãos Montgolfier, José e Etienne. Em 1888, Louis Le Prince inventou a primeira câmera cinematográfica e gravou a primeira imagem em movimento. Finalmente, em 1895, os irmãos Lumière abriram a primeira sala de cinema, projetando 10 curtas-metragens. Os Alpes franceses, picos escarpados cobertos de neve que se elevam em direção ao céu, lago de safira e passagens de montanha bloqueadas pela neve durante 9 meses ao ano, trazendo consigo algumas das melhores pistas de esqui da Europa. Com altitudes de até 2.456 metros. Lá encontramos o Mont Blanc, que é a montanha mais alta dos Alpes, a 4.809 metros acima do nível do mar, e nas exuberantes planícies e verdes vales, as majestosas cidades medievais. Você descobrirá a riqueza cultural, gastronômica e histórica dos povos que fizeram dessas montanhas seu lar. A Ilha da Córcega. Se a França é um país multicultural, isso se confirma novamente na única região insular da França metropolitana. A cultura corsa está historicamente ligada à Toscana italiana, de onde seu dialeto local foi fortemente influenciado pelo latim antigo. A Ilha da Córcega está localizada ao norte da ilha italiana da Sardenha, no Mediterrâneo, sendo a quarta maior ilha do mesmo. O território desta bela ilha é altamente montanhoso e possui também 1.000 quilômetros de costa, dos quais 300 quilômetros são de areia fina. Além disso, é célebre na França por ser o local de nascimento de Napoleão Bonaparte. A Occitânia francesa, no sudoeste da França, foi um importante ponto de apoio romano na Gália Celta. Os romanos ergueram monumentos como o majestoso aqueduto, como testemunho do poderio do Império Romano. Um cenário de natureza grandiosa, entre os Pirineus e Cévenes, serve como palco para séculos de história, desde Nimes, a cidade romana, até os castelos cátaros e as cidades medievais de Carcassonne e Albi. Toulouse, a capital da região, encarna a doçura da vida occitana em cada canto. Além disso, Montpellier é hoje uma das cidades mais animadas do Sul, graças à sua numerosa população estudantil. A Faculdade de Medicina da cidade, fundada em 1220, continua sendo uma das mais respeitadas da França. França ultramarina compreende os territórios da República Francesa afastados da França metropolitana. Esses territórios estão espalhados pelo mundo e têm origem nos antigos domínios imperiais da França. Os territórios ultramarinos da França representam 17,9% de seu território e 4% de sua população. Além disso, conferem à França uma grande extensão de domínios marítimos, tornando-a a segunda nação com maior território marítimo em todo o mundo. Bordeaux e a região do vinho. Toda a região produtora de vinho está localizada em Aquitânia, no sudoeste da França, e todos os seus vinhedos na zona de Gironda. Formada pela confluência dos rios Dordogne e Garona, constitui uma parte essencial do vinho de Bordeaux, cidade com 60 denominações de origem e 7.000 vinícolas. A cidade é a capital de uma região que abriga alguns dos vinhedos mais antigos e os melhores vinhos do mundo. O Vale do Ródano. Os romanos reconheceram o valor estratégico das colinas verdes, das zonas montanhosas, e acima de tudo, do serpenteante rio Ródano, a principal via de transporte norte-sul da França há 2000 anos, estabelecendo Lyon como uma estação comercial central entre a costa e Paris. No final do século XIV, a cidade se tornou o centro bancário mais importante da França graças às feiras comerciais, que também atraíam o comércio de seda. Ao sudeste de Lyon, os famosos vinhedos de Beaujolais, junto com os de Côte du Rhône, cimentaram a reputação dos viticultores ao longo do corredor do Ródano. A Provença e a Costa Azul são o mundo mágico do Mediterrâneo, onde os ciprestes se encontram sob um céu azul. A Provença evoca imagens, como um cartão postal de campos de lavanda, vilarejos medievais no alto das colinas. Marsella, capital da Provença, é um lugar onde o mito do povo francês ganha vida. Aqui, as pessoas se caracterizam por serem abertas, relaxadas e cheias de alegria de viver.
A alma da Provença está em Arles, anfiteatros e coliseus que floresceram na paisagem da província romana. A riqueza da região atraiu piratas que devastaram a costa. Aldeias fortificadas foram construídas como essa para resistir aos ataques. A partir do século XVIII, pintores experimentais começaram a chegar à região, atraídos pela magnífica luz e o intenso colorido da costa. E no século XIX, Nice se tornou um centro de pintores impressionistas, assim como de europeus ricos que buscavam o calor da Riviera, suas elegantes vilas, cassinos e hotéis. O Grande Leste compreende duas antigas províncias, e a província da Alsácia e Lorena. Por um lado, a Alsácia possui uma forte herança cultural alemã devido à sua proximidade com a Alemanha e a maioria de suas cidades localizadas às margens do rio Reno. Para citar duas de suas importantes cidades, podemos mencionar Estrasburgo, uma das capitais da Comunidade Europeia e um importante porto fluvial no Reno. A poucos quilômetros ao sul, encontramos a cidade mais pitoresca dessa região, a pequena cidade de Colmar, capital da região vinícola da Alsácia, com sua arquitetura de madeira e seus pitorescos canais, sendo conhecida como a Pequena Veneza Francesa. Por outro lado, Lorena, antigo reino fundado por Lotário, neto de Carlos Magno. Uma das cidades que faziam parte desse reino é Verdun, fundada pelos gauleses no século V, e célebre por ter sido o local de uma das batalhas mais famosas da Primeira Guerra Mundial. A economia da França. A economia francesa é a sexta maior do mundo. Atualmente, os serviços são o principal contribuinte para a economia do país, representando mais de 70% do PIB. A França é o país mais visitado do mundo, o que faz do turismo um setor destacado na economia. No setor manufatureiro, a França é uma das líderes mundiais nos setores automotivo, aeroespacial e ferroviário, além de ser forte nos cosméticos e artigos de luxo. Em Paris, concentra-se mais de 25% do produto bruto da França, e é lá que está o principal distrito de negócios da Europa, que abriga mais de 50% das grandes empresas francesas e 20 das 100 maiores do mundo. Além disso, a França produziu alguns dos escritores e pensadores mais influentes do mundo. Entre eles estão René Descartes, Voltaire, Charles Baudelaire, Pascal e Victor Hugo. Não é à toa que a França é o país com mais prêmios Nobel de literatura. A arte na França. A França é o país do emblemático Museu do Louvre, da Torre Eiffel e do Grande Palácio, o berço de Cézanne, Monet e Matisse, o que cria um forte patrimônio cultural. Os visitantes de Paris podem se perder nos museus e galerias, mas também nas próprias ruas, na beleza dos edifícios e fachadas. A França possui a arquitetura de todas as épocas. São catedrais, abadias, mercados medievais e templos anfiteatros romanos. A França é dotada de um rico sistema de bacias hidrográficas que proporciona ao país uma abundante indústria agrícola, além de contar com vários rios navegáveis que formam um extenso sistema de comunicação por todo o território. Como exemplo, podemos citar o Loire, o Sena e o Garona Dordogne no Atlântico, e o Ródano no Mediterrâneo. Além disso, esses grandes rios estão interligados por um impressionante sistema de canais navegáveis. Um exemplo notável é o Canal do Midi, que, juntamente com o Canal de Garona, conecta o mar Mediterrâneo ao Atlântico. Por isso, é chamado de o Canal dos Dois Mares e atualmente é o canal mais antigo em funcionamento de toda a Europa. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta e compartilhe. Conta pra gente o que você acha que faltou falar e qual outro lugar você também quer conhecer. Muito sucesso pra você! E até o próximo vídeo!